cidade de Cafarnaum, um ato de fé se destacou, preferindo no fogo morrer, mas seu mestre não abjurou. Joana de Cusa foi fiel, e mesmo nesse instante de dor, não permitiu que o martírio cruel abalasse a fé no seu Senhor. Joana de Ângeles, um anjo de luz, Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz, Joana de amor, amor de Jesus. Joana que muitas vidas viveu, aqui na terra sempre em missão, fiel representante de Jesus, convicta na sua vocação. E foi como Clara de Assis, uma das suas reencarnações, vivendo pra Jesus Cristo servir, dedica-se humilde à missão. Joana de Ângeles, um anjo de luz, Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz, Joana de amor, amor de Jesus. Como sorou Joana Inês numa outra reencarnação, belos poemas escreveu e também compôs lindas canções. Mas aí também se dedicou, socorrendo os enfermos, seus irmãos. Foi tanto que assim desencarnou, contagiada pela mesma infecção. Joana de Ângeles, um anjo de luz, Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz, Joana de amor, amor de Jesus. Como Joana Angélica de Jesus, nasceu na cidade do Salvador, pra cumprir sua santa missão, no convento da Lapa ingressou. E foi grande sua dedicação, atuando com bravura e amor, e em meio de uma revolução, a baioneta o seu peito traspassou. Joana de Ângeles, um anjo de luz, Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz, Joana de amor, amor de Jesus. E hoje continua a trabalhar lá do plano
espiritual, com sua mensagem de amor, nos ajudando a vencer o mal. Joana de Ângeles de Deus, venha nossas dores aplacar, nobre mensageira de Jesus, farol constante a iluminar. Joana de Ângeles, um anjo de luz, Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz, Joana de amor, amor de Jesus. Olá, queridos amigos. Apesar da saudade física desses 3 meses de quarentena em função dos cuidados necessários ao isolamento social devido à pandemia, sinto-me imensamente feliz em poder estarmos nos conectando através dos veículos de comunicação. Que saudade do convívio físico, mas em breve estaremos juntos. Bom, o tema que a gente vem falar um pouco hoje tem a ver com uma palavra, um termo, um tema muito em moda, muito usual nos dias atuais. Gratidão. E o nosso olhar e o nosso pensar, a nossa reflexão, ela foi extraída de uma belíssima obra nos trazida por Joana de Ângeles, espírito e mentora, através do médium Divaldo Pereira Franco. O livro Psicologia da Gratidão. É um material não tão extenso, 240 páginas, porém vasto e muito concentrado, de informações, de aprendizados, de revelações interessantíssimas que ampliam nosso olhar, que auxilia ao desabrochar do nosso sentimento. Minha proposta é, diante desse momento em que nós estamos finalizando o mês de junho, o mês que comemoramos o 34º aniversário da Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, FEJA, hoje dia 30 de junho de 2020, seria trazer um gostinho do tanto que esta obra tem para nos oferecer, nos ofertar, nos adicionar. Interessante que já de imediato, buscando o significado e a etimologia do nome próprio Joana, identifiquei que Joana é feminino de João. E a composição desse nome próprio é originada da junção de 2 termos. Yo, que é derivado de Yah, de Javé, de Deus, e Hana, que significa graça. Portanto, o significado de Joana, feminino de João, significa Deus gracioso, ou a graça de Deus, agraciada por Deus.
E o tema que a gente vem falar tem tudo a ver com o próprio nome da autora, Joana, né? Gratidão a ti, Joana. Entre parênteses, o termo gratidão é originado dos termos em latim gratia ou gratus, que significa agradável, agraciado, portanto gracioso. Buscaremos ampliar essas nossas compreensões através dos conceitos dessa belíssima obra. Joana, logo no início da obra, nos traz um mito. E imediatamente me deparando com esse mito, eu me reportei à minha história passada no ano de 1999, quando aluno do curso de administração da UFAL, nas primeiras aulas da cadeira de filosofia, a professora trazendo-nos os conceitos, ela apresentava sobre alguns mitos. E eu e meus amigos estudantes daquela época questionávamos, mas qual a utilidade de estudarmos mitos na nossa possível profissão como administradores? No passado mais recente, lembrei dos meus filhos adolescentes questionando um ao outro também da mesma forma, quando se deparavam em estudar para as provas de filosofia. E eles diziam, não sei para que quando a gente vai utilizar isso, né? Então, eu queria que a gente começasse a pensar sobre o que significa mito, né? Mito é uma lenda, uma narrativa, algo fantástico, simbólico, que não necessariamente seja realidade. Pode também ser alguém cuja também a existência não precisa ser real ou não pode ser comprovada, né? Então, alguma história ou alguém fantasioso, simbólico, né? Sempre os mitos fizeram parte do inconsciente coletivo de nossas sociedades, ao longo de nossas histórias. Os mitos, apesar de não serem comprovados como realidade, sempre buscam contribuir com explicações lógicas sobre as complexidades dos fenômenos de nossa existência, das nossas vidas. Joana vem esclarecendo-nos que todos os grandes mestres, inclusive o próprio Cristo Jesus, utilizou desse artifício das ditas na descrição das histórias tão conhecidas do mesmo, das ditas parábolas, né? Das histórias contadas por ele, que buscava sempre trazer utilidade de aprendizado, apesar de não necessariamente serem comprovadas como fatos ocorridos necessariamente. A mitologia, portanto, torna-se a psicologia, o estudo da mente, da alma, essencial, que há de contribuir ao despertamento de nós quanto indivíduos, em favor da nossa renovação interior, onde nós percebemos, analisamos, avaliamos e reavaliamos os nossos conceitos, as nossas propostas, os nossos próprios comportamentos. O mito que Joana nos traz através de Valdo é o mito de Perseu, né? Esse mito grego. Aí eu fui buscar o significado, a origem, a etimologia do nome Perseu. Encontrei que Perseu significa fogo ou filho do fogo. E esse mito conta-nos ensinamentos úteis sobre a coragem, a força, as lutas, que são fatos ocorrentes muito próprio, inclusive nos dias atuais que nós estamos vivenciando. O primeiro personagem que aparece no mito de Perseu é o rei Acrísio. Aí eu fui buscar
a origem e o significado de Acrísio, né? Que era o rei de Argos, daquele reino Argos. Acrísio significa aquele que não discerne. No início do mito, em diálogo, o rei Acrísio e o seu oráculo, ele recebe a informação que o seu neto seria o causador do seu assassinato. Então, diante daquela afirmativa, apesar do seu grande amor pela sua filha Danae, que significa água, também significa vida e também aquela que julga, né? Filha daquele que não discerne, o Acrísio. Ele decide aprisionar sua filha amada Danae num calabouço, né? Por se sentir ameaçado diante da afirmação do oráculo, que o seu neto, que viria a surgir, seria a causa da sua morte, do seu assassinato. Zeus surge no mito. Zeus, que é o deus dos deuses, e passa a desejar a Danae, a vida, né? A água. Então, ele se transforma em chuva de ouro e consegue adentrar na prisão onde Danae estava aprisionada pelas grades da prisão, transformando-se em chuva de ouro. Aquela relação entre Zeus e Danae acaba originando a gestação de Perseu. Então, o personagem principal, né, desse mito, dessa história. Danae chega a conceber Perseu, né, o fogo, a transformação, a luz, né? Porém, o rei Acrísio, temeroso agora com a chegada do seu neto, relembrando a ameaça dita pelo oráculo, decide aprisionar sua filha amada Danae e o seu neto Perseu numa caixa de madeira e, sem coragem provavelmente de matar aquela que é fruto do seu amor, por ser sua filha legítima, ele decide lançá-los à sorte. A morte provocada como se estivesse lavando as suas mãos numa caixa aprisionado em mar alto. Continua o mito dizendo que Zeus então sopra ventos brandos que acabam levando de uma forma improvável aquela caixa com Danae e Perseu, que acabam chegando numa ilha. Conseguem sair daquela caixa e vão se desenvolvendo uma nova relação com aquele rei agora daquela ilha, que passa a perseguir a Danae e o seu filho Perseu. Perseu vai crescendo, vai ficando um jovem com muita coragem, muito destemido, muito bravo, e ele questiona aquele rei daquela ilha o que ele gostaria, o que ele precisaria para que ele e sua mãe fossem libertos daquela perseguição. E o rei daquela ilha pede a Perseu que, em troca da liberdade de não mais os perseguir, ele trouxesse a cabeça da temida Medusa. Medusa, que era uma das górgonas. Górgonas, que significa medo, pavor, temor. A Medusa que era temida por todos, pois o simples fato de se aproximar da Medusa e olhar para ela, para a sua face, aquele que olhasse para a mesma seria transformado automaticamente em pedra, né? Assim como o medo que o rei daquela ilha também trazia consigo. Continua o mito dizendo então que Zeus, que significa amor, convoca deuses a fim de auxiliar Perseu nesse desafio tão duro que se deparava. Surge o deus Hades, que é o rei do mundo subterrâneo,
o rei do mundo invisível, e presentei a Perseu com um capacete invisível. Em seguida, surge o deus Hermes, que significa mensageiro, e presentei a Perseu com sandálias aladas, capazes de possibilitar o transporte de Perseu até o destino traçado pelo mesmo. Surge a deusa Atena, que é a deusa das habilidades, das capacidades, e presentei a Perseu com 2 presentes: uma espada, que simboliza o desbravar, o abrir caminho, o embate, mas também um escudo polido numa superfície espelhada, da qual possibilitava que ele olhasse o seu próprio reflexo, inclusive através daquele instrumento, daquela ferramenta de defesa. Perseu, então, agora com esses instrumentos, essas ferramentas, né, auxiliados pelos deuses, ele chega a se aproximar da Medusa com o capacete invisível, as sandálias aladas, a espada, o escudo. E ao se aproximar, ele tem a ideia e a estratégia de não olhar diretamente para a Medusa. Olhando a si próprio pelo escudo, ele vai buscando a posição da onde aquela pavorosa e tão temerosa Medusa estava, até se aproximar e provocar o golpe de espada que foi capaz de decepar a cabeça da Medusa. Sentindo-se muito feliz, triunfante pela vitória daquele desafio tão improvável, quase, digamos, impossível, ele coloca a cabeça da Medusa no saco e sai daquele ambiente. Ao sair de lá, se depara num rochedo com uma jovem acorrentada à beira do mar, naquele rochedo. Se aproxima, encontra e conhece aquela jovem chamada Andrômeda, que significa o pensar do homem. Ele de imediato apaixona-se por Andrômeda. E ele pergunta a Andrômeda o que ela estava ali a fazer, quem teria aprisionado ela ali. E ela diz que Poseidon, o rei dos mares, a simbologia da água novamente, o rei da vida, teria aprisionado o pensar do homem naquela situação, a fim de ser devorada pelo monstro marinho que viria a atacar-lhe. Quando ocorria aquele diálogo, Perseu, apaixonado por Andrômeda, o fogo, a luz, apaixonado pelo pensar do homem, se depara com a chegada do monstro que viria devorar Andrômeda. Então ele retira a cabeça da Medusa e direciona a face da Medusa ao monstro, que imediatamente se transforma em pedra. Novamente, o embate, o desafio, a dificuldade e o medo, o pavor que viria a devorar aqueles personagens sendo transformado em pedra. Perseu, Andrômeda e Danae se unem naquele mito. E conta-se a história que passa a enfrentar e a transformar em pedra cada um dos seus desafios, dos seus inimigos, assim contado. Triunfante de todos os embates, Perseu retorna a Atena e oferece-lhe a cabeça da Medusa como retribuição pelas capacidades e habilidades, através do auxílio que os deuses e Atena possibilitaram ao mesmo. Atena retribui em contrapartida, esculpindo no escudo de Perseu o símbolo e a imagem como um título da conquista de Atena, agora
no escudo da defesa de Perseu. Perseu retira-se feliz com Andrômeda e agradece aos deuses. A palavra agradecer, né, que simboliza gratidão, surge pela primeira vez então no mito. Os Jogos Atléticos, tempos depois, estão a ocorrer e Perseu era um dos atletas que disputavam uma prova muito difícil de arremesso de disco. O mito conta que Perseu arremessa o disco com tanta força, os ventos auxiliam o lançamento daquele disco, levando a ultrapassar o campo, o espaço de disputa que estava em prova. E acaba por atingir um idoso que estava passando ali, naquele local. Atingindo o idoso, acaba por matar o idoso. Acrísio era aquele idoso que estava a passar. O seu próprio avô. E aqui se confirma a previsão do oráculo como no início do mito foi contado. Perseu se torna herdeiro do reino de Argos, mas não se sentindo confortável à vontade diante daquele drama, não sendo ambicioso, ele sugere e solicita a um rei de outro reinado nas proximidades que eles trocassem de posição. Para que o outro rei aceitasse essa troca de reinados, muito provavelmente o outro reinado não era tão favorecido, privilegiado quanto o reinado de Argos, pois de outra forma, muito provavelmente o outro rei não teria aceito trocar de posição, né? Trocar de reinado. Mas ainda assim, diante daquele reinado que agora passa a ser o seu, né, o de Perseu, ele desenvolve pela sua capacidade, sua condição de desenvolvimento, de habilidade, ele consegue fundar, elaborar e construir a dita tão famosa cidade de Micenas, que significa cidade brilhante, cidade iluminada, cidade luz. Perseu, passo a passo, passa a destruir as trevas. Zeus esteve o tempo inteiro protegendo a mulher, a sua amada, a vida, a água, aquela que julga. Assim como também esteve o tempo inteiro protegendo seu filho Perseu. Da mesma forma como acontece com cada um de nós, independente dos desafios que nos são chegados. Perseu vai libertando-se e auxiliando na libertação de todas aquelas dificuldades dos personagens envolvidos, né? A surpresa ao final desse mito é que percebemos que cada um dos personagens, pelas suas características, representam um pouco ou bastante do que cada um de nós trazemos conosco, né? O rei Acrísio, a vaidade, o apego, o egoísmo, o orgulho. Danae, a sua filha, a possibilidade da vida física. Perseu, a transformação, a luz, o fogo, o conhecimento, a claridade. Andrômeda, a capacidade de raciocínio da espécie humana. Os deuses que vão surgindo na história. Os monstros, os medos, os temores paralisantes que por vezes nos assolam, assim como nos tempos que estamos, né, vivenciando. Cada um de nós sentimos, percebemos e vivenciamos de forma cada um diferente. Cada um desses personagens representam arquétipos do todo.
não é? Modelos, tipos do todo, que também está incutido, inserido e faz parte de nós. A generosidade posta no mito onde Perseu devolve os presentes aos deuses. A retribuição, a forma de agradecer, o olhar de compaixão, de tornar-se comum aos sofrimentos, de compreender a dor e as necessidades de si próprio e dos outros envolvidos. A renúncia pelo mesmo da posição de vulnerabilidade. Deixar a posição de coitadinho de mim e abraçar as oportunidades do enfrentamento dos desafios que estão inseridos em nós. Onde temos cada vez mais a clareza da necessidade de vencermos os embates dos nossos próprios medos, equívocos, imperfeições, dos nossos vícios, das nossas paixões existenciais. Eliminarmos as medusas dos nossos íntimos. Até quando o medo já não mais haverá de nos afligir, de nos assustar, de nos amedrontar. Livres, portanto, do ressentimento ou do sentimento de vingança, de perdoarmos a nós próprios, assim como compreendermos, permitirmos e vivenciarmos o perdão de qualquer ressentimento passado por algo que tenha acontecido contra nós. É uma conquista da realidade mais ampla. A gratidão acaba desempenhando e contribuindo na aquisição de nossa saúde integral. O olhar sobre o materialismo e sobre o espiritualismo. A compreensão da utilidade de vivenciarmos a vida física, mas a compreensão do olhar mais amplo de entendermos que somos espírito, imortais e imateriais, que vivenciamos a vestimenta da carne muito bem elaborada, planejada e desenrolada para que possamos aprender a melhor conhecer, entender, compreender e sentir através das relações experimentadas e das situações que estamos envolvidos passo a passo. Trata-se de um empreendimento de autoconquista. E vamos lembrando do Cristo, quando nos afirmou que não veio para os sãos, mas que veio para que passássemos a ter a condição de percebermos e adentrarmos na aquisição da vida em abundância. É um crescimento emocional que nos liberta de espíritos que somos da sombra, da ausência de luz que ainda possa estar contida conosco. Joana traz-nos palavras de Carl Gustav Jung, quando ele ensina-nos que cada um de nós trazemos conosco um centro inferior da consciência, denominada ego, onde no ego estão contidos os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos sentimentos, as nossas lembranças, as nossas percepções sensoriais do nosso corpo e da nossa existência. A função do ego é de aceitação, de seleção e controle dos nossos desejos, das nossas exigências, das nossas necessidades. Porém, cada um de nós também trazemos conosco o nosso self, que é o principal arquétipo humano, de qual nós trazemos em nós mesmos
a capacidade que somos atraídos, inclinados sobre todo o potencial do qual estamos destinados a ser. E hoje, quais leituras fazemos sobre essa situação da pandemia que assola, que chegou nos nossos tempos, em nosso planeta? As leituras superficiais, onde de primeiro momento a grande maioria de nós, desesperados, aflitos, irritados, inquietos, temerosos, reagimos através de uma compra compulsiva de alimentos, de produtos de limpezas que pudessem ser ameaças por faltarem ao nosso consumo, muitas vezes provocando falta àqueles que estão a precisar, inclusive quanto aos medicamentos, né? Aos materiais de EPI. O passo posterior, o passo seguinte, seria uma leitura da situação mais exploratória. Depois daquele estado de perturbação, começamos a perceber que, apesar de termos controlado e planejado as nossas vidas, nem tudo está como num boneco de marionete, controlado pelos nossos comandos, né? As coisas também vão acontecendo, se desenrolando, e o equilíbrio passa a ser percebido e enxergado ao passo do tempo, dando vez da perturbação ao pensamento, o raciocínio do equilíbrio. A gente percebe que estamos no mesmo barco, mas cada um de nós percebendo, compreendendo e aproveitando das formas diferentes. Agora, trazendo sobre o que está acontecendo, por que aconteceu, e numa leitura mais aprofundada, passamos a perceber, a compreender o propósito de tudo aquilo que acontece e que estamos envolvidos e inseridos. Para que isso ocorre? Qual a utilidade de tudo isso? E numa visão bem clara, a gente percebe que diante desses tempos novos, desse grande desafio que nos chega, nós nunca percebemos tanta prática e atitude de solidariedade como percebemos nos tempos atuais. Olha, um fator tão positivo. Entendemos o que gostaríamos que nos acontecesse. Entendermos o que poderíamos ser e fazer a fim de contribuir no auxílio mútuo das relações que experimentamos. E olhar com gratidão tudo que nos ocorre. A psicologia da gratidão, esclarece-nos Joana, deve ser vivenciada em todos os momentos das nossas existências, da nossa existência. Né? Aí eu lembrei de um pensamento do Ricardo Santos, né? Um dos nossos dirigentes da FEJA do Lação Domingos, uma pessoa que encabeça com tanto afinco, com tanto amor, a tarefa e o envolvimento das casas, entre outros, né, que compõem esse pelotão de frente dos trabalhos da FEJA e do Lação Domingos. Quando ele ensinou-nos dizendo que cada um de nós haveremos de um dia, em determinado momento, percebermos e não mais evitarmos essa atração, esse deparar-se sobre essa grande utilidade e grande aproveitamento de entendermos e passarmos a ser graça agindo, ação de graça, gratuitude, como se nós vivenciássemos agora não mais somente a atividade de oração, mas como se a nossa própria vida passasse a ser
uma oração agindo e atuando em todos os momentos, como os ditos iluminados, representados por algumas figuras, algumas personalidades, nos traz como exemplo, nos faz de exemplo. A gratidão é filha do amadurecimento psicológico, que há de enriquecer de paz e de alegria a todos que passemos a cultivar a mesma. Aí eu lembro daquele pensamento, né? Quando o evangelho e quando a compreensão da doutrina nos chega, geralmente nos maravilhamos. Quando damos condição, abertura para, de fato, percebermos, deixarmos ser tocados pela mesma. Nos maravilhamos, né? Pela mesma. Porque é muito convincente, lógico, satisfatório, quanto nos preenche, não é? O segundo passo, começamos a avaliar agora o que fazermos diante das informações que nos são chegadas e que nos tocam. Porém, o passo mais adiante, o terceiro passo, é passarmos a deixar fluir de dentro de nós para o meio, para os outros, irradiarmos esse sentimento e essa capacidade de compreensão de nós para os outros, para o meio. Lembrando do belíssimo caso, do fato do século XIII, Francisco de Assis, que nos mostra, no seu exemplo, um grande salto de transformação, assim como a própria Clara de Assis, uma das seguidoras, continuadoras daquele sentimento, daquele projeto abraçado pelo mesmo, né? Abdicar de projetos que estavam prontos diante do olhar físico da humanidade para deixar-se perceber e envolver-se num processo muito além. Viver a gratidão a cada instante, a tudo e a todos. A psicologia da gratidão, ela nos chega a todo instante, a todo momento. Estava conversando com minha esposa nesses dias e percebi uns fiozinhos de cabelo em sua cabeleira vasta, diferente da minha. E comentei com ela: eita, que fofinha! Tem uns fiozinhos brancos aqui que antes eu não percebia. Aí ela deu um riso para mim, meio sem graça, e disse: pelo jeito parece que esse ano vai ser um ano meio que zerado, como se fosse um ano nulo. Ela comentava porque ela estava sentindo falta, né, do salão de beleza para ir lá dar o trato, né, na sua cabeleira. E a minha resposta de imediato, pego de surpresa, foi: ou seria o contrário, Jaque? Não seria diante dessa grande intensidade que esse ano se faz a todos nós, não seria uma prática para que esse ano tivesse valendo por 2, por 3, por 10 anos, dada a intensidade que estamos vivenciando? A gratidão há de ser entendida como não apenas um fato, um ato, mas um conjunto do mesmo. Não somente sermos gentis, não somente sermos leve, não somente sermos caridosos, não somente estarmos orando, não somente estarmos buscando e conectado fatos ou atos isolados, mas o conjunto na compreensão de tudo isso que é envolvido. Percebemos de fatos e perceberemos até quando forem necessários para cada um de nós. Por necessidade de burilamento ou por necessidade de agirmos como missionários. Os vários e tantos problemas que nos chegam. Mas quantas oportunidades chegam juntos com os problemas. Bem mais oportunidades
Nesses tempos atuais, por exemplo, enche-nos os olhos de lágrimas e de brilho percebermos a dificuldade que essa onda devastadora que assola a saúde e essa outra onda devastadora que acaba danificando, prejudicando a economia. Desde o início, as duas tsunamis chegadas, né? Mas quanto de oportunidades temos para reconstruir tudo isso? Percebermos o que está bom e o que não está bom. O que está bom, potencializarmos os mesmos, entender que é possível mudar e fazer diferente e melhor. E o que não está bom, passar a ser como condição e oportunidade para que possamos aplicar esse nosso desenvolvimento e aperfeiçoamento. Deixarmos a posição e a postura de reclamar, de sermos ingratos, pois de fato temos bem mais motivos para sermos gratos. Olhemos com olhos mais adiante, mais ao alto. As pessoas que nos chegam, as situações que são ocorrentes em nós, olharmos com um olhar de espiritualidade. Passarmos a deixar naturalmente fluir de nós esse sentimento de gratidão para com os outros, para com as situações, para com Deus Pai. É um treinamento, um exercício que deve ser permanente, onde treinaremos o nosso cérebro, a nossa capacidade de pensamento, de raciocínio, que é atributo do nosso espírito, independente da vestimenta do corpo físico. Joana de Ângeles vai concluindo, dizendo que é um estado de espírito. A graça, a gratuitude, a ação, a prática da gratidão. E aí a gente vai lembrando de Jesus Cristo, dizendo-nos que o reino dos céus, ou o reino de Deus, não está condicionado a um tempo, a um meio, a outrem, a qualquer que seja a circunstância, mas é um estado de espírito alcançado interiormente como possibilidade real diante de cada um de nós. O reino dos céus, o reino de Deus, a felicidade está dentro de cada um de nós. E aí vem minha lembrança, aquele livro tão famoso de Antoine Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. Quando ele, em diálogo e encontro com a raposa, ele chama a raposa para brincar. E a raposa responde ao mesmo: não, eu não posso. Você tem que me cativar. E ele pergunta: o que é cativar? E a raposa responde: cativar é criar laços. O tempo inteiro, queridos amigos e irmãos, estamos tendo essa belíssima oportunidade de criarmos laços mutuamente entre nós. O essencial, que muitas vezes, de forma equivocada, parece estar condicionado à nossa vida física, ele se desmorona, porque assim como percebemos a necessidade de nos cativarmos mutuamente, percebemos também que o essencial, ele está invisível aos nossos olhos físicos. E continua a raposa a dizer ao pequeno príncipe: se conseguires me cativar, a minha vida passará a ser vivenciada, preenchida, como que cheia do sol. Gratidão, queridos amigos. Gratidão, Feja, pelos 34 anos. Gratidão, lá São Domingos, pelos 100 anos de existência. Quantos momentos, quantos estudos,
quantas atividades de evangelização, no trabalho de assistência às nutrizes, quanta relação, experiência desse lar que abraça e recebe a filha, a Fraternidade Espírita Joana, que passa a contribuir ativamente e a deixar-se envolver nesse laço fraterno do qual todos nós estamos inseridos. Quantos aprendizados, quantas relações. Nossa gratidão, Feja, nossa gratidão, Rádio Deus Conosco, nossa gratidão, Joana e Divaldo, nossa gratidão hoje também na comemoração de 18 anos do desencarne de Chico Xavier, aquele que nos mostrou a possibilidade de sermos e agirmos como um anjo de humildade, de bondade, de ternura, de gratidão na nossa vida física. Gratidão Kardec e a revelação espírita. Gratidão Mestre Jesus, Mestre do amor, guia e modelo de todos nós. Gratidão, Deus Pai, pela existência de todos nós, teus filhos e criaturas. Parabéns, minha eterna gratidão a todos que fazemos parte da Feja. Gratidão. O refrigério que descia da montanha em forma de zéfiro suavizante fez-me abrir os olhos em gesto de espontânea gratidão ao Senhor. A vida que eu percebia cintilando em toda a esteira verdejante do campo fez-me sentir, nas profundezas da alma, o doce fragor da alegria que não morre. Ah, se o sol não iluminasse, derramando inestimáveis bênçãos que aquecem e alimentam. E se a lua não trouxesse tanta poesia às noites de minhas esperanças. E se o mar não fosse tão rico, ostentando a fluência de suas águas azulíneas na vastidão dos espaços. Se o verde das campinas não oferecesse reconforto e refazimento aos meus olhos crestados pelas desilusões. E se a música que as aves sabem executar não ressoasse em meu ser com a mensagem de vida e alegria. Se eu não encontrasse na candura da flor alívio e esperança para as amarguras do mundo. E se o sorriso da criança não me falasse de um futuro melhor, referto de entendimento e concórdia. E se eu, finalmente, não percebesse nos horizontes da própria alma a aurora da imortalidade venturosa, talvez, ainda assim, não duvidasse de tua existência, meu Senhor. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui. Em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria
Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus.